está com o celular, eu digo por mim, às vezes a gente quer abrir a mensagem, mas chega uma outra mensagem, a gente perde um pouco o foco. Então a Bíblia, né, em caderno aqui, ela é maravilhosa para esse momento. O Salmo 53, ele é bem pequenininho, tá? Ele diz assim: disse o nécio no seu coração, não há Deus, tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia alguém que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Acaso não tem conhecimento estes obreiros da iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocam a Deus. Eis que se acharam em grande temor, onde temor não havia, porque Deus espalhou os seus ossos. Deus espalhou os ossos daquele que te cercava. Tu os confundistes, porque Deus os rejeitou. Se de Sião já viesse a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Lá no comecinho, ele diz uma palavra forte, mas ela diz assim: disse o nécio no seu coração, não há Deus, tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade, não há ninguém que faça o bem. Né? Esse é um salmo de Davi, todos nós conhecemos bem toda a trajetória de Davi. Esse salmo, Davi ele declarou depois do arrependimento que ele teve, né, por suas atitudes, pelas suas práticas. A palavra do Senhor nos diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas aí quando a gente pesquisa, a gente pensa assim: nossa, mas Davi cometeu tantas coisas e Deus ainda deu esse título de dizer que ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas por que isso, irmãos? Porque o coração de Davi, ele era um coração humano, mas ao mesmo tempo ele era fácil em perdoar. Ele se arrependia, e o arrependimento de Davi não era uma coisa apenas de palavras, era de atitude, né? Então Davi cometeu tantas atrocidades, tantos pecados, mas ainda assim Deus não tirou esse mérito de Davi. Hoje nós vivemos um tempo em que, com tudo isso que está acontecendo, toda essa maldade que a gente está vendo acontecer no mundo, a gente já vinha vendo toda a maldade no coração do homem corrompido, e agora com essa situação dessa pandemia, desse vírus, nós temos dois paralelos. Nós temos a situação de um vírus, da ciência, de algo invisível, inexplicado, mas também temos o lado maligno, o lado ruim do homem, do ser humano, que mesmo mediante tudo isso que está acontecendo, tudo isso que está vivenciando, as pessoas ainda assim continuam com seu coração corrompido na ganância, no orgulho, na prepotência de querer o poder, de querer tirar algo em cima disso, e essas coisas assim nos deixam estarrecidos, né? Então, o nécio, ele diz: não, Deus não existe. Eu li um artigo, aí fui abrir o artigo para ler e tinha um homem lá falando: não, Deus não existe. Esse homem falou: Deus não existe. O próprio Deus que criou as criancinhas está matando essas criancinhas. Então, a gente vê o ódio no coração das pessoas está de uma maneira assim tão devastadora, e ela assim, ele tem conseguido contaminar até aqueles que o coração já tinha sido tratado
por Deus, que Deus já tinha feito transformação, e as pessoas, mediante essa situação, ele olha e ele fala assim: nossa, será que Deus existe? Como é que está Deus nessa situação, vendo tudo isso acontecer? Deus não está nem aí para o sofrimento do mundo, dessas crianças que estão sofrendo, dos idosos. Mas a gente entende que a maldade está no mundo desde que o mundo foi criado. O coração do homem foi corrompido pelo pecado, pelo orgulho, né? E esse mesmo orgulho tem continuado a contaminar as pessoas, aquelas pessoas às vezes mais puras, mais sinceras, os corações delas têm se corrompido pelo que elas veem, pelo que elas ouvem. A palavra do Senhor nos diz que nós não devemos nos guiar por vistas, né? Que nós temos que viver por intermédio da fé. Eu não posso viver a minha vida pelo que os meus olhos estão vendo, porque se for assim eu vou me desesperar, eu vou me trancar dentro de um quarto e eu vou me fechar, eu vou falar: nossa, eu não vou mais dar nem bom dia para ninguém, porque o mundo está assim. E o Senhor já vinha nos advertendo que com o aumentar da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Eu não olho essa mensagem, irmãos, para o mundo aí fora. Infelizmente é triste. Essa mensagem ela vem diretamente como uma flecha no meu coração, no coração de cada um que aqui está, nós que já fomos tratados, que já fomos purificados pelo Senhor e que temos buscado nele todos os dias essa limpeza, e isso vem para nos contaminar, vem para nos corromper. Uma vez eu conversando com uma amiga, coisa rápida, eu lhe falei, ela questionando algumas coisas, das coisas de Deus e tal, eu falei para ela assim, minha linda, presta atenção, não permita que Satanás contamine tudo que o Senhor já limpou no teu coração, porque o inimigo ele vem vindo sorrateiramente, ele lança uma palavra, ele lança um sentimento, às vezes uma emoção que aflora na gente, aquilo ali mina, algo que o Senhor já tratou, já limpou. Cristo sofreu tanto naquela cruz, para nos purificar, para que nós tivéssemos direito a essa chance, a esse perdão, de hoje chegar aqui sendo pecadora, chegar diante do Senhor e falar: Senhor, me perdoa, e o Senhor vê a sinceridade do meu coração e Ele me perdoar. Mas isso só foi possível por intermédio da cruz, né? Então, o último suspiro de Jesus na cruz, né, me proporcionou isso. Aquilo que eu estava falando sobre os nossos pulmões, sobre a gente respirar, né? Você imagina como é que deve ter sido difícil aquilo. A palavra diz, principalmente quando vai ter a ceia, né? É algo assim que sempre me comove muito. Fala que o lado do Senhor Jesus foi furado, né? Então você imagina todo aquele sofrimento que aquele homem passou, não tendo nada pelo qual justificasse aquilo tudo, mas tendo tudo: o meu pecado, o seu pecado, a corrupção do nosso coração, o orgulho. E por isso o Senhor Jesus sofreu aquilo tudo, para hoje eu estar aqui diante do altar, tentando com toda dificuldade. Irmãos, eu digo com toda dificuldade, porque a gente tem dificuldade sim, não tem como a gente dizer: não, eu estou caminhando, é tudo maravilhoso. Não é uma luta todo dia, é uma constância. Eu tenho que o tempo todo me controlar. Quando eu vejo, Paulo mesmo falava, né? Não sei se você sabe pronunciar, mas ele falava que as coisas que ele sabia que ele tinha que fazer, que ele até desejava fazer, mas ele não conseguia. E toda hora ele se pegava fazendo aquilo que entristecia o Espírito Santo de Deus. E assim somos nós. O tempo todo, quando eu olho, eu fico assim: Senhor, mas por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou falando aquilo? Mas a grande verdade, irmãos, isso acontece porque eu deixo de alimentar o Espírito Santo de Deus em mim, e quem vence é a carne, né? Como aquilo que a gente já sabe, aprende desde quando a gente começa a caminhar na escolinha dominical como criança. Quem você está alimentando? A quem você mais está alimentando é aquele que vai se fortalecer. Mas ainda assim, se hoje você estiver se sentindo assim fraquinho, que você hoje, nessa noite, mais dessa vez tenha essa oportunidade de voltar ao Senhor e pedir a Ele: Senhor, me perdoa.
perdoa, me fortalece, eu não quero ser assim, né? Clama ao Senhor, irmãos, mesmo clama, se rasga. Uma outra vez que eu estava aqui, o pastor Mauro e a pastora Cátia, foi logo assim que iniciou essa pandemia, eu trouxe uma mensagem e eu falei algo que é a maior verdade, depois isso ficou martelando na minha própria cabeça. A palavra de Deus diz que a palavra do Senhor é a faca de dois gumes, ela corta também quem está pregando, como também quem está como ouvinte. E é tipo assim, ela nos leva a refletir a tudo mesmo que a gente tem feito. E nessa mensagem eu falei que o próprio Davi, né, por conta dos pecados que Davi tinha cometido, tantos adjetivos ruins que Davi tinha trago para o coração dele, quando ele se deparou com o Deus poderoso, ele se arrependeu e ele disse, ele declarou que o povo deveria se vestir com panos de saco, e nós às vezes viemos para a igreja tão preocupados com tanta coisa, sabe? Às vezes eu estou preocupada como é que vai estar o meu sapato, como é que vai estar a minha roupa, como é que vai estar o perfume, como é que vai estar depois que eu sair daqui, como é que vai sair a minha foto quando eu postar no Facebook. Em vez de eu me preocupar que a veste que eu deveria editar era pano de saco, enrolar nas cinzas, porque a igreja do Senhor Jesus, ela tem estado ligada em tanta coisa, ela tem estado preocupada em tanta coisa, mas naquilo mesmo que ela tem que se preocupar, que é em se arrepender, se reconciliar com o Senhor, porque se não for assim, como que eu vou conseguir levar essa luz que é Jesus Cristo para aqueles que estão lá fora, para aqueles que estão perecendo, para aqueles que estão sofrendo? Não é só o meu estereótipo que só de fora. As pessoas não podem me olhar e achar, nossa, como a pessoa é linda. E nós mulheres mesmo somos a mais indicada para falar. Às vezes a gente está tão linda, está tão perfumada, passa tanto creme, tanto do perfume, tanto da maquiagem, mas por dentro como está o nosso coração, né? Então, eu acho que é o tempo da igreja do Senhor Jesus, ela olhar para isso, é tempo disso. Tudo isso que a gente está vivendo, irmãos, Deus está nos dando uma segunda chance. Para mim que estou aqui, para vocês que ainda estão aí com vida. E essa oportunidade que nós temos que ter, foi a mesma oportunidade que foi dada para aquele povo na época de Noé, a mesma oportunidade que foi dada para a família de Ló, né? Deus deu a oportunidade para eles, porque Deus ainda tinha amor pela nação e Deus preservou. Então que a gente venha aproveitar essa oportunidade que o Senhor está nos dando e a gente possa recapitular, repensar, voltar lá atrás mesmo onde a igreja do Senhor Jesus caiu, né? E ela voltar e se reconciliar verdadeiramente com o Senhor Jesus, porque é isso que Deus quer de nós. A palavra de Deus diz que o Senhor, ele não tem prazer na morte do ímpio. O Senhor, ele se entristece. Quem é a mãe, quem é o pai que vai colocar um filho no mundo, que vai criar com todos os detalhes, assim como Deus nos criou, assim como Deus criou cada um, e ele vai se alegrar pela morte daquilo que ele criou com tanto amor. E ele não só os criou, ele queria ser o pai deles. Mas a palavra de Deus diz que o povo não recebeu como pai, não o recebeu como Deus. O povo olhava ele apenas como alguém superior, não como Deus. Então que nós possamos aproveitar nessa oportunidade e não pensar como nesse, como insensato, que realmente nós possamos olhar e enxergar o amor de Cristo em tudo e em todos. É tão lindo. Às vezes eu sou tão boba, às vezes eu estou no quintal de casa, é engraçado, eu olho nas galinhas, às vezes eu olho assim, aí eu fico, ou quando eu olho uma frutinha, às vezes eu até comentava esse caclei, às vezes eu olho uma frutinha, um kiwi, eu olho os detalhes daquela fruta e fico assim maravilhada. É você, irmão, sentir prazer no Senhor, sentir prazer na oportunidade que Ele está te dando de você viver e você fazer jus à entrega de Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus, Ele virá buscar a sua noiva incorruptível, aquela que não está preocupada com a roupa, aquela que não está preocupada com o sapato, mas aquela que está preocupada de se vestir com as vestes celestiais. E essas vestes só é possível através da renúncia do pecado, da reconciliação, do
no pedido de perdão sincero e verdadeiro. E assim o Senhor levará a sua noiva. As pessoas continuam vivendo as suas vidas, como diz na própria história do dilúvio. E lá também na história de Sodoma e Gomorra. Casavam-se, davam-se em casamento, negociavam, faziam barganhas, comiam, bebiam, né? E eles viviam uma vida achando que ia ser dissoluto, que aquilo aí nunca iria acabar. Para muitos, infelizmente, se acabou. Essa vida terrena se acabou. Mas nós sabemos que o fim não é aqui, que a nossa casa não é aqui. Eu estava vendo um filme hoje à tarde, está até disponível no YouTube para quem quiser assistir, filme maravilhoso, eu compartilhei no Facebook, e o filme é lindo, me fez chorar muito, porque o filme ele fala sobre as emoções que nós temos, a mente, a vontade, tudo isso que cada corpo aqui, ele tem todos esses, não é adjetivos, mas ele tem tudo isso, né? Então, nesse filme, o cara ele vira e fala assim, não, mas eu não estou triste não, porque a minha casa não é aqui. Aqui é só um treinamento, um dia eu não vou mais estar aqui. E por que eu falo isso, irmãos? Eu sou meio que as pessoas quando me olham, às vezes me acham meio que doida, meio que doidinha. Mas eu tenho meu irmão aqui, que não me deixa mentir, e não é porque meu irmão está aqui, porque o servo do Senhor não deve mentir, obviamente. Mas a minha vida toda a minha infância, nós passamos muita luta. Então o medo em mim teve que ser tratado muito cedo. Muito cedo eu tive que enfrentar o medo, cedo e sozinha. Porque minha família enfrentou uma tragédia muito séria, né? Então nós perdemos o nosso pai. Então tudo que eu faço na minha vida, eu faço assim, Senhor, minha vida está entregue em tuas mãos. Eu não vou temer o amanhã, eu não vou temer o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, qual é a notícia que está acontecendo. O que eu tenho que temer é de estar com a minha vida no altar, porque eu sei que esse lugar aqui não é eterno. Eterno será na glória, quando o Senhor Jesus nos levar. O pastor está falando o nome do filme. Ai, gente, me perdoe, mas o filme está várias pessoas compartilhando no Facebook e eu compartilhei no Facebook. É um filme maravilhoso, me fez chorar muito, porque eu me recordei de muita coisa que eu vivi. Ele faz isso na gente, faz a gente se recordar de muitas coisas. O filme às vezes é um pouco grotesco, porque ele vai da modernidade para o tempo medieval. Mas te leva a você ter uma reflexão muito boa. É só entrar lá no meu Facebook que vocês vão achar, estou me recordando agora. Então, é essa a mensagem. Qual o nome? Guerra Interior. Irmãos, assistam, é maravilhoso. O nome do filme é Guerra Interior. Vai ser muito bom, creio que vai falar o coração de vocês, assim como falou no meu. Então, irmãos, é isso, sabe? Eu peço desculpa aos irmãos, eu gostaria de ter preparado algo melhor. Mas eu creio que o Senhor Jesus, Ele falou da forma que Ele quis falar, porque enquanto aqui eu estava falando, eu senti o Espírito Santo do Senhor aqui, se fazendo presente. Então eu tenho a certeza de que não foram apenas as minhas palavras, mas foi algo enviado do trono do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Então que você possa refletir acerca de tudo que foi falado aqui, e que você não deixe isso que está acontecendo no mundo de repente você ter um pensamento como esse aqui, que inicia o Salmo 53, de achar que Deus não existe, de que tudo está acontecendo e Deus não está nem aí. O Senhor, Ele se preocupa com você. Então, se preocupa que Ele deu o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer por mim e por você. Tá? Então, que você possa meditar nessa palavra, o Salmo 53, que o Senhor Jesus continue a falar ao seu coração, assim como falou no meu. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Pode cantar o louvor? Pode cantar, pastor? Esse você não pegou esse. Fala lá em cima aí. Aproveitar para cantar o louvor. É aqui.
Uma vez eu tinha pedido para cantar esse louvor.